Bom dia, irmãos. Saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria agradecer ao irmão pelo louvor. Com certeza preparou o nosso espírito para abrir a palavra de Deus. Hoje é um sábado, temos poucos minutos, né? O horário já está avançado, mas hoje é um sábado especial porque todo primeiro sábado é sábado missionário, né? Então hoje é um sábado missionário por ser o primeiro sábado do mês. Mas além de ser o sábado missionário, no programa da nossa União, a União Oeste Brasileira, hoje também é o lançamento de um projeto que vai até o segundo semestre, que é o projeto do Pacto de Amor. Por isso, essa revista Reviver vem como título Pacto de Amor, e as famílias já terão condições de, a partir de hoje, levar a revista e juntamente, né, todos os membros da família, diariamente meditar acerca das mensagens, né, para esse projeto que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Portanto, eu tenho um desafio, além do tempo que está correndo, né, falar sobre dois temas, sobre evangelismo e sobre administração da vida. Mas a palavra de Deus é tão rica e tão maravilhosa que, se nós abrirmos a Bíblia e lermos simplesmente deixando o Espírito Santo falar, cada um vai receber o alimento que necessita de forma diferente. Porque Deus supre a necessidade de todos nós e a palavra de Deus, ela é poderosa para saciar todas as nossas necessidades. Amém? Mas eu gostaria que convidar aqui a todos os irmãos, os amigos, para abrir as suas Bíblias no livro de Gálatas. Eu não sei se o Marcelo tem condições de projetar a passagem, para aqueles que não estão com a Bíblia. Livro de Gálatas, no capítulo 5, uma passagem bem conhecida da igreja. Eu deixo para abrir junto com a igreja para dar tempo dos irmãos acharem, né? Normalmente eu demoro para achar. Gálatas 5, verso 22. Na tradução que eu tenho aqui, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Verso 23. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Assim mesmo, com a Bíblia aberta nas mãos, vamos mais uma vez falar com Deus. Senhor nosso Deus, aqui estamos com a Tua palavra em nossas mãos. Não temos condições, Senhor, de entender a Tua palavra se não tivermos o auxílio do Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, mais uma vez, nós viemos suplicar que o Teu Santo Espírito possa abrir o nosso entendimento para que possamos receber de Ti a mensagem que o Senhor deseja para cada um de nós. E que ao sairmos daqui nesta manhã, possamos sair com a certeza de que ouvimos a Tua voz. Nós Te pedimos, Senhor, essas bênçãos, confiados nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quando nós pensamos em fruto, nós, logicamente, já vem na mente de cada um, né, uma árvore e recheada ali de frutos, né? Uma coisa que é produzida por árvores, né? E a pergunta é o seguinte: qual é a árvore que produz os frutos? O fruto, né, na verdade, está no singular, o fruto do Espírito. Esse fruto, eu diria que ele é um fruto cheio de propriedades. Ele teria 9 propriedades. Nós lemos aqui. Se nós contarmos, são 9, né?
amor, gozo, paz, longanimidade e assim. Mas no capítulo 15 do livro de João, no verso 5, o próprio Jesus fala o seguinte: eu sou a videira e vocês são... Eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que está ligado em mim produz muitos frutos. Na verdade, só podemos produzir frutos, seja ele qual for, se estivermos ligados a Jesus, que é a videira. Portanto, poderíamos dizer, de forma apropriada, que Jesus é esta árvore na qual os frutos podem ser produzidos. E nós somos apenas os galhos da árvore, que estamos ligados a Jesus e podemos então dar esses frutos. Poderíamos analisar cada uma dessas propriedades deste fruto, essas 9 propriedades, só que eu acho que teríamos que passar 9 cultos para fazer isso. Cada uma dessas propriedades exigiria talvez até uma semana de oração. Falar de amor, né? Falar sobre o amor, eu acho que a eternidade vai ser pouco para a gente falar sobre esse tema. Mas eu gostaria de que nós analisássemos nesta manhã uma das propriedades desse fruto, ou um dos gomos desse fruto, que tem muito a ver com o tema de hoje e também tem sido motivo da perdição de muitas pessoas ao longo de todos os séculos. Gostaria de analisar com os irmãos fidelidade, que é uma das propriedades deste fruto. O dicionário, eu pesquisei no dicionário, e a palavra fidelidade ela tem alguns significados. Um deles é observância rigorosa da verdade. Observância rigorosa da verdade é fidelidade. Uma outra definição de fidelidade é exatidão. Lealdade também é sinônimo de fidelidade. Firmeza e perseverança também é tido como uma explicação para fidelidade. Mas, deixando um pouquinho de lado a definição de fidelidade, é um princípio. Fidelidade é um princípio. E esse princípio é tão importante para Deus, que no Salmo 101, no verso 6, eu estou passando rápido e citando as passagens, se os irmãos quiserem anotar para depois conferirem em casa. No Salmo 101, no verso 6, Deus diz o seguinte: porque os meus olhos estão sobre a terra em busca dos fiéis, ou procurando os fiéis para que possam morar comigo. Deus busca os fiéis. Muitas são as promessas para as pessoas que são fiéis. Eu diria uma apenas. Apocalipse 2:10, no final do verso, diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso é uma das muitas promessas para os fiéis. Mas Deus nos pede fidelidade. Sabe, Deus nos pede fidelidade porque Ele quer se relacionar conosco. E Ele quer se relacionar de uma forma completa. Você já imaginou um relacionamento que não haja fidelidade? É possível imaginar um bom relacionamento sem fidelidade? Mas, como se não houver fidelidade no relacionamento, esse relacionamento na verdade é uma farsa, eu diria o seguinte: antes de Deus nos pedir fidelidade, Ele é fiel. Antes, Ele é fiel. E se nós formos abrir a Bíblia para comprovarmos que Deus é fiel, teremos várias passagens. Irmãos que estão anotando, Salmo 146, verso 6 diz que Deus é fiel para sempre. A sua fidelidade é eterna. Em Deuteronômio 7, verso 9,
diz que ele é fiel em guardar a sua aliança com aqueles que lhe obedecem. Ele é fiel em guardar a sua aliança com aqueles que lhe obedecem. Em 1 Coríntios 10, 13, o apóstolo Paulo diz que Deus é fiel para nos livrar da tentação. Jovens, maridos, esposas, Deus é fiel para nos livrar da tentação. 1 Coríntios 1, 9, Paulo diz que Deus é fiel em nos dar a salvação em Cristo. São muitas passagens que falam da fidelidade de Deus. Ele não só pede a fidelidade, ele é fiel. E como ele é fiel, ele quer que nós sejamos fiéis para que ele possa se relacionar de forma mais íntima conosco. Deus tem sido fiel e sempre será fiel. A pergunta que fica no ar é: e eu? Tenho sido fiel a ele? E você? Será que nós temos cumprido a nossa parte na aliança que nós fizemos com Deus? Será que temos sido fiéis ao nosso fidelíssimo Deus? Sabe, no passado, a palavra de Deus nos conta relatos de muitas pessoas que foram fiéis a Deus. Muitos exemplos de fidelidade. A historinha das crianças mostrou um exemplo, Daniel. Foi fiel até a morte, né? Não temeu ser destroçado pelos leões, mas foi fiel. Abraão, Moisés, Josué e tantos outros foram fiéis a Deus. Podemos, o que não falar de Ruth, que foi fiel, exemplos de fidelidade. Ruth foi fiel à sua sogra Noemi. Lembra da história? Lembra da história de Ruth? E Noemi foi fiel às suas noras. Noras, genros, aprendam com Ruth. Sogras, aprendam com Noemi. Fidelidade. E José? Por que não falar de José? José, lá no Egito, numa terra estranha, tinha tudo em suas mãos. A casa de Potifar, ele se tornou o administrador dos bens de Potifar. E agora a mulher de Potifar deseja então seduzi-lo. E aquele jovem, bem jovem, na flor da idade, diz não ao adultério, por fidelidade ao seu patrão. E por fidelidade, acima de tudo, a Deus. Jovens, solteiros, aprendam com o exemplo de José mais uma vez. José é um exemplo para todos nós. Sabe por que José conseguiu ter esse fruto do Espírito com essa propriedade da fidelidade? Porque ele estava ligado à videira, a Jesus. Senão não teria como. Mas nesta manhã eu gostaria de considerar rapidamente o exemplo de fidelidade de 3 jovens muito conhecidos, que são os 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, naquele episódio em que nós conhecemos, que está no capítulo 3 de Daniel. Vamos abrir no capítulo 3 de Daniel. Nós conhecemos o contexto, só para contextualizar aqui. No capítulo 2, o rei Nabucodonosor, que era o imperador do mundo daquela época, o maior império babilônico, ele havia tido um sonho, e no seu sonho ele tinha visto ele não lembrava do sonho, né? Daniel, então, orou a Deus, e Deus o fez revelar o sonho e a interpretação do sonho. E no sonho dizia que havia uma estátua, e essa estátua tinha a cabeça de ouro, essa estátua tinha o tórax e os braços de prata, o quadris de bronze, as pernas de ferro
e os pés da estátua eram parte de ferro, parte de barro, e no momento em que a estátua estava de pé diante do rei, veio uma rocha que foi cortada da montanha sem auxílio de mãos, esmiuçou, bateu nos pés da estátua, esmiuçou a estátua, e ali a estátua virou poeira, virou pó, e aquela rocha se tornou uma grande montanha, encheu todo o planeta Terra. E a interpretação do sonho foi que Daniel disse que haveriam 4 impérios mundiais. Aquele o qual Daniel estava vivendo, no ano 605 a.C., era o Império Babilônico, representado pela cabeça de ouro. E Nabucodonosor era o imperador, era o rei daquele império. Ainda viriam mais 3 impérios após o Império Babilônico, que representado pela prata, pelo bronze e pelo ferro. E depois esses impérios seriam divididos, parte forte como o ferro e parte fraco como o barro, e não se misturariam. E aí sim, na época, nos dias desses mundos, desses reinos divididos, não haverá mais um império mundial, né? Algumas pessoas tentaram, Hitler tentou, Napoleão Bonaparte tentou, mas não vão conseguir, porque a palavra de Deus disse, há 2.600 anos atrás, que não haveria um outro império mundial, a não ser o reino de Deus, que será estabelecido, representado pela rocha, que é a volta de Jesus, e a profecia ainda não se cumpriu completamente. O que está faltando para se cumprir? O que está faltando? A volta de Jesus, representado pela rocha que vem voando e vai estraçalhar todos os reinos divididos que estamos vivendo hoje, os pés da estátua. Já passou o segundo império? Sim. Foi o Império Medo-Persa, que destruiu a Babilônia. Depois, o Império Grego, Alexandre o Grande, dominou o mundo. Depois, durou muitos anos, veio o Império Romano, que durou mais de 400 anos, e foi o último império que se tem conhecimento. Depois disso, o Império Romano se dividiu em 10 reinos, como são os 10 dedos da estátua. Parte, o mundo antigo, a Europa, foi formada pela divisão do Império Romano, e agora estamos vivendo nos dias desses reinos divididos. Bom, Nabucodonosor, dentro desse contexto, ele não gostou muito do que ele ouviu, porque ele gostaria que o Império Babilônico, que era representado pela cabeça de ouro, continuasse para sempre. E agora, apesar de Deus ter mostrado para ele o futuro, ter dado o privilégio a Nabucodonosor de saber o que aconteceria no futuro, Nabucodonosor, na sua vaidade e na sua exaltação própria, instigado pelo príncipe deste mundo, por Satanás, mandou fazer uma estátua toda de ouro, semelhante à estátua que ele havia visto no sonho. E essa estátua, ela era toda de ouro e ela tinha a altura de 60 côvados. Cada côvado tem 45 centímetros, ou seja, ela tinha 27 metros de altura e 6 côvados de largura. Ela tinha 2,70 metros de largura. Era uma grande estátua que deveria representar a soberania e toda a riqueza e todo o poder da Babilônia, do Império Babilônico. E agora ele diz o seguinte, instigado por Satanás, ele diz: nós vamos inaugurar a estátua. Está feita a estátua, vai ficar ali. E o lugar onde essa estátua foi colocada chamava-se Campo de Dura. Está no início do capítulo 3. Só que essa estátua na inauguração, ela deveria ser consagrada. Não vamos entrar em detalhes, mas o número 6 representa a adoração dos caldeus aos deuses pagãos. Tá? O número 6, por isso a estátua tinha 6 côvados de largura por 60 côvados de altura, mas a dedicação dessa estátua seria, dessa imagem, dessa grande estátua, a os deuses da Babilônia. E seria consagrada. E só que é o seguinte, ele baixou um decreto dizendo o seguinte: no dia da inauguração vai tocar a orquestra, todo tipo de instrumento seria tocado, e no momento em que fosse tocado os instrumentos, todos os juízes, todos os governadores de todas as províncias do império, todas as pessoas, livres, escravos, todos que vivessem na Babilônia, deveriam naquele mesmo momento se ajoelhar diante da estátua em reverência àquela estátua.
Dentro desse contexto, de acordo com essa ordem, 3 hebreus que faziam parte da liderança daquele império, eram pessoas da confiança do rei, mas que adoravam só o Deus verdadeiro, resolveram então resolveram ser fiéis a Deus, custasse o que custasse. Só que não era simplesmente um decreto onde você decide ajoelhar ou não ajoelhar. Você não ia ser preso. A ordem do rei é que aqueles que não se ajoelhassem deveriam ser lançados numa fornalha ardente. E naquela região lá do Iraque, onde fica a antiga Babilônia, né? Nós temos até hoje lá o Jardim Suspenso. Naquela região tem muito petróleo. E o material que eles usavam para acender essa fornalha era um material que não se extinguia com facilidade, esse combustível. Betume, era um combustível que, quando você lançava fogo sobre ele conseguia fazer com que a temperatura ficasse muito alta. E aquela fornalha estava ali, amedrontando aqueles que não quisessem obedecer à ordem do rei. Imaginem o campo de Dura e a fornalha. Esses são os 2 cenários que eu gostaria que nós fixássemos a nossa mente agora. O campo de Dura com a estátua e a fornalha ardente. Para aquele que não se curvar diante da estátua. Na verdade, tudo isso tem como pano de fundo um grande conflito que existe entre o bem e o mal. Por um lado, o inimigo das nossas almas. Mesmo que haja alguém aqui que não creia no mesmo Deus, uma coisa nós temos em comum. O nosso inimigo é o mesmo. E o objetivo dele também é o mesmo, é fazer com que nós percamos o direito que nos foi dado, sem merecimento, da vida eterna. E lá já estavam os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. No verso 16, nós vemos um diálogo desses 3 jovens com o rei Nabucodonosor. Antes de Sadraque, Mesaque e Abednego serem levados à presença do rei, a orquestra tocou. Eles estavam ali e não se ajoelharam. Imagine agora, você no meio de uma multidão, todo mundo se ajoelha e você fica em pé. Possivelmente você vai ser visto com facilidade. E não demorou muito que alguém fosse lá, obviamente, pessoas ligadas ao rei, e falasse: olha, aqueles 3 hebreus lá que adoram aquele Deus invisível, aqueles 3 hebreus, eles não se ajoelharam diante da estátua. Agora, você tem que cumprir a tua promessa. Joga eles na fornalha. Então, o rei mandou chamar os 3 jovens, e ao chegarem diante do rei, o rei questionou e fez uma ameaça. Falou assim: olha, eu vou dar uma segunda oportunidade. Eu não acredito que vocês, que são vocês 3 e Daniel, são os 4 melhores que eu tenho no meu reino, eu não posso perder vocês. Ele pensou: vou fazer o seguinte, eu vou te dar... Mas só que ele tinha que cumprir a palavra dele de jogá-los na fornalha. E agora ele deu uma nova oportunidade para aqueles jovens. Talvez se fosse uma outra pessoa não teria tido oportunidade. Mas aqueles 3 ali, ele quis dar uma nova... Mas Satanás também estava por trás disso, tentando fazer com que eles violassem a sua consciência e rompessem com a sua fidelidade com Deus verdadeiro, porque eles eram o tempo todo um testemunho vivo do Deus verdadeiro. E agora, no verso 16, gostaria de ler, vem a resposta dos jovens. E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Ou seja, nós não temos o que falar sobre isso. Verso 17. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela.
e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas só que no verso 18, deixa muito claro para a gente que eles não tinham a certeza de que Deus ia livrar. Ele diz assim, se não, ou seja, se Deus não nos livrar da fornalha, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A história continua. O rei ficou irado, mandou aquecer mais e mais a fornalha. Homens amarraram os jovens e quando chegaram na fornalha, que jogaram esses 3 jovens dentro da fornalha, esses homens morreram pelo calor da fornalha. Só que no verso 24, diz que o rei estava olhando para aquela cena e diz assim, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade. E verso 25 diz, eu, porém, vejo 4 homens soltos e andam passeando dentro do fogo, e sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Eu sei que os irmãos conhecem essa passagem, mas eu fiz questão de ler, porque eu achei muito importante a forma como eles enfrentaram aquela situação. Sabe, eu imagino que Sadraque, Mesaque e Abednego conheciam a promessa de Deus, que está em Isaías 43, verso 1 e 2. Eu acho que nós deveríamos ler essa passagem agora, apesar do tempo. Isaías 43. Você pode precisar dessa certeza em algum momento da sua vida. Pode ser que seja hoje essa necessidade. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, ó igreja, ó Denilson, ó Charles. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Vira para o teu irmão agora e fala assim, você pertence a Jesus. Fala para o teu irmão. Você pertence a Jesus. É Ele mesmo que diz, eu te remi, tu és meu. Nós somos de Deus 2 vezes. Aqui esse verso diz, nós somos de Deus porque Ele nos criou, e nós somos de Deus porque Ele nos resgatou. O verso 2, eu acho que serviu de inspiração e certeza para Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque no verso 2, Deus diz o seguinte, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa é a promessa. Eu pergunto para os irmãos nesta manhã, Deus foi fiel? Deus foi fiel. Sabe, é possível que eu esteja falando nesta manhã para alguém que está tendo que enfrentar alguma dura prova. Qual é o seu campo de dura hoje? Talvez o seu campo de dura, o seu campo de batalha seja o seu emprego hoje. Ou até mesmo a falta do seu emprego. Ou o desemprego. Talvez o seu campo de dura seja o seu namoro. Eu não sei. Talvez seja o seu casamento. Talvez seja a sua família que está se despedaçando. Talvez seja a faculdade. Eu não sei qual é o seu campo de dura. Para muita gente, o campo de dura hoje está
sendo um hospital, um leito. Mas uma coisa é importante para mim e para você nesta manhã. É muito importante nós entendermos isso, irmãos. Os 3 companheiros de Daniel, esses 3 jovens, eles não venceram aquela luta na fornalha. Eles venceram aquela luta lá no campo de Dura. Você e eu também precisamos vencer a batalha no nosso campo de Dura, no campo de batalha. Eles foram condenados e lançados na fornalha. Eles não se livraram da fornalha. Deus não promete que nós ficaremos livres da fornalha, dos sofrimentos, nem mesmo da morte. Mas sabe, Ele é tão fiel que mesmo que nós sejamos jogados na fornalha, Ele vai estar lá conosco. E Ele não vai estar porque nós queremos ou porque nós achamos. Ele vai estar lá porque Ele prometeu, como nós lemos em Isaías 43. Eu estarei contigo. Jesus reforçou isso. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essas promessas, elas são verdadeiras e Deus é fiel. Esse é o relacionamento que Ele quer ter conosco, de fidelidade. Sabe, quando eles foram amarrados e quando eles estavam sendo levados para a fornalha, eles não tinham certeza de que Deus os livraria do fogo. Ou seja, eles foram fiéis até a morte. Daniel, em outra ocasião mais tarde, também passou por uma situação parecida. Não numa fornalha, mas numa cova dos leões. E quando ele estava sendo levado para ser lançado na cova dos leões, leões famintos, ele também não tinha certeza de que Deus estaria livrando ele da morte. Mas ele foi fiel, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Você conhece o Deus que você serve? Você tem certeza que Deus é fiel? Ou você tem medo, dúvidas quanto a isso? E na hora de ser fiel a Deus, você coloca em dúvida a fidelidade às promessas dele. E eu me refiro a tudo, irmãos. Isaías 53 fala: se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua própria vontade no meu santo dia, então tem uma promessa. Ele é fiel, ele vai cumprir. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. E tantas e tantas e tantas outras. Eu gostaria de só deixar uma coisa nesta manhã. Nunca duvide da fidelidade de Jesus. O preço que Deus pagou para que nós possamos estar com Ele na eternidade foi muito alto. Só isso seria suficiente para nós não duvidarmos da fidelidade de Deus. Mas parece que nós nos esquecemos muitas vezes. E eu quero dizer para você, se você está passando por alguma dificuldade, seja ela qual for, e Satanás está colocando na sua cabeça que você deve violar algum dos princípios da aliança que você fez com Deus, um dia você veio aqui à frente e você fez um voto diante dos anjos e diante da igreja. E esse voto implica em alguns pontos que você disse que seria fiel a Deus. Se em algum momento você perdeu de vista esses princípios, ou essa aliança, se as circunstâncias que estão te envolvendo são tão difíceis que você só enxerga diante de você ou deixar de ser fiel ou ser morto na fornalha ardente, lembre-se que Deus é fiel. O mesmo Deus que esteve lá com os 3 hebreus na fornalha vai estar com você nesse momento agora também. Em breve, Deus vai cumprir a sua maior promessa. Jesus vai voltar, os céus vão se abrir. Já ouvimos um louvor essa manhã sobre isso. E os anjos virão com ele. E aí, para sempre,
não teremos mais sofrimento, dor, provações, tentações. Falta muito pouco, muito pouco. Nós vamos ouvir mais um louvor agora. Esse louvor fala do sacrifício de Jesus. Eu gostaria de orar com os irmãos nesta manhã, mas eu gostaria de orar por você que gostaria de entregar a sua luta, a sua batalha, o seu campo de dura nas mãos de Jesus. Confiar nele e se manter fiel. Se manter fiel, independente das circunstâncias que estão cercando você. Se você deseja fazer esse pacto com Deus, renovar essa aliança, ao final do louvor, que vai nos lembrar do grande sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Gostaria que você ficasse em pé, que eu queria orar com você. As histórias que ouvi falando sobre a vida de Jesus, milagres incontáveis que não vi, dores que ninguém jamais pôde sentir. Tantos sacrifícios ele fez, renunciou sua vida por amor, nasceu como um homem, sendo o próprio Deus, e foi rejeitado pelos seus. Mas de tudo isso que passou, não há gesto de maior valor do que o sacrifício que nos trouxe luz, o sacrifício lá na cruz, o sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver o sonho de termos novamente em sua luz, foi um ato de amor. Mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Ainda penso em tudo que ouvi. Como pode um homem amar-nos tanto assim, deixando assumindo toda a culpa em meu lugar? O que farei para que tudo que ele fez não seja em vão, mas transforme o coração? O sacrifício feito lá na cruz pra mim agora tem o
deixar o seu trono e viver o sonho de termos novamente em sua luz. Foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz, o sacrifício que nos trouxe salvação. Eu vou aceitar, não vou negar o sacrifício feito por Cristo. Não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver o sonho de termos novamente em sua luz. Foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Só que você saísse daqui com um pensamento nesta manhã. Estarmos ligados a Jesus, na videira, vai ser a condição primordial para que nós possamos dar o fruto do Espírito e sermos fiéis. É impossível ser fiel a Deus sem estar ligado a Jesus. Deus possa nos ter misericórdia de nós e que possamos não nos afastarmos de Jesus. Falta muito pouco, irmãos. Essa igreja, eu sei que todos que aqui estão têm um sonho. Gostariam de que Jesus voltasse logo, querem estar no céu. Mas o maior sonho é o sonho de Deus. Deus quer que cada um de nós esteja com Ele na eternidade. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai. Te agradecemos pela experiência dos Teus servos no passado, que não violaram a sua consciência, não temeram, Senhor, nem mesmo a morte, porque sabiam que as suas vidas estavam depositadas em tuas santas mãos. Senhor, temos aqui muitas pessoas. Eu não sei o que vai na mente, no coração dessas pessoas, dos teus filhos que aqui estão. Mas o Senhor, que sabe de todas as coisas, que é onisciente, o Senhor conhece a vida de cada um. Por favor, Senhor, o Senhor que entende, o Senhor que tem poder, auxilia cada um nas suas dificuldades, Pai. Sabemos que o campo de dura, campo de batalha, para alguns, é talvez o casamento que está se desfazendo, talvez falte diálogo, falte entendimento, ou falte talvez algum outro ingrediente, talvez o amor que está se esfriando. Quem sabe o campo de dura de alguém aqui não é, Senhor, a
promiscuidade, talvez a sexualidade, talvez alguns nem sejam por esse lado, mas a dificuldade financeira que possa estar levando esse teu filho a pensar em, quem sabe, abrir mão da fidelidade a Ti, Pai. Por favor, Senhor, se manifesta a estes teus filhos nesta manhã, Pai. Mostra para eles o Teu amor e, acima de tudo, a Tua fidelidade, Pai. O Senhor nunca nos desamparou. Por favor, Senhor, ajuda-nos a olhar, ter uma visão acima das dificuldades, acima dos problemas deste mundo. Que possamos enxergar muito além, Senhor. E com esta visão, Senhor, a visão que Tu deseja que tenhamos, possamos prosseguir avante e ajudar aqueles que estão fracos na fé. Leva-nos, Senhor, agora de volta aos nossos lares, na companhia dos Teus santos anjos, é o que nós Te suplicamos. Em nome e por amor de Jesus. Amém.